Amém? Eu fiz aqui umas anotações e por isso peço a você que preste atenção. Uma das perguntas que eu quero fazer: quantas vezes você já se perguntou, onde está Deus, a justiça na minha vida? Onde está o milagre que eu preciso? Eu sou de Deus, entreguei a minha vida. E muita gente às vezes até faz essa pergunta: vem cá, você não entregou a sua vida, você não é de Deus, por que você está passando por isso? Será que Deus esqueceu do que prometeu? Você acha que Deus esquece de alguma coisa? Será que Deus vai ficando mais velhinho? E a gente sabe que quando... Eu não sei você, mas eu vou falar de mim que estou envelhecendo. Quando a gente vai envelhecendo, parece que algumas coisas vai ficando mais difícil de lembrar, não é verdade? Senhora, dona Cléo, a senhora está boa, filha? Está boa? Que bom te ver aqui hoje, em nome de Jesus, viu, Cléo? Então, outro dia, eu estava com o celular na minha mão e perguntando assim para minha esposa: amor, você viu meu celular por aí? Eu falei: meu Deus, tem hora que a gente está ficando meio louco. Mas Deus está envelhecendo? Não. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O tempo para Deus não é igual para nós. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai envelhecendo. Para Deus não existe isso. Então Deus não se esqueceu e nem se esquece da nossa promessa. E às vezes a gente faz a seguinte pergunta: será que Deus viu o que fizeram comigo? Quem está entendendo essa palavra? Essa é uma frase forte, porque isso envolve problemas familiares, no trabalho, no dia a dia, na igreja. Nós estamos sujeitos a sofrer lutas, perseguições e injustiças, inclusive dentro da igreja. Porém, nós temos que lembrar que o Deus que nós servimos é o Deus justo e juiz. Diga a glória. Quem tem sonhos aqui? Sonhos. Antes de você viver a honra de Deus, Deus ele vai entregar para você uma coisa chamada promessa. Fala a palavra, promessa. O que é a promessa? É aquilo que ainda não aconteceu, mas que Deus está entregando para você não desanimar e crer que a sua vida não vai terminar sem Deus cumprir aquilo que Ele vai fazer na tua vida. E com José foi mais ou menos isso. Ele ainda era jovem, estava nos cuidados do pai, era até então, antes de nascer Benjamim, ele ainda era o irmão caçula, ele era o menino, uma criança, mas que Deus colocou uma grande promessa. Por quê? Porque Deus ele não olha para o seu tamanho, nem para a sua conta bancária. Deus não olha o quanto você sabe falar inglês, francês, português, se você é poliglota, Deus não quer saber disso. Deus ele encontra em você um espaço para Ele ser adorado, então Ele vai colocar promessas e sonhos na sua vida, que vai cumprir inclusive os propósitos dEle aqui na terra. Diga glória a Deus. Então um garoto teve um sonho, versículos 5, 6 e 7, acompanhe comigo, Gênesis 37. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, escute este sonho que eu tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em quê? Em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Coitado, ele era tão inocente, que ele está dizendo assim para os irmãos: eu tive um sonho, que eu vou ser grande, e vocês todos vão estar ali ao meu cuidado. Ele não falou na maldade, mas os irmãos não ouviram aquilo como uma coisa boa, porque pensaram assim: quer dizer que esse que é o caçula, que é o último, que é o menor, vai governar sobre nós, vai ser melhor do que nós? Negativo. Nós vamos dar um jeito nele. Tem gente que não está preparado para ouvir os seus sonhos, e nós temos que aprender isso. Nem todo mundo que senta na sua mesa, que entra na sua casa,
Nem todo mundo que frequenta a sua vida está preparado para receber a promessa que Deus te deu. Por isso Deus deu a você e não a ele. Mas às vezes a gente gosta de falar das coisas e a gente abre a boca demais, é ou não é verdade? E começa, não, Deus falou comigo, eu vou ser um empresário, Deus falou comigo, eu vou ter a minha casa própria, eu vou ter casa de aluguel. E se você não tomar cuidado, aquela pessoa, ela não vai entender que aquilo é uma promessa de Deus, que é uma coisa boa, e ela vai ter, em vez de te ajudar, ela vai te invejar e vai fazer de tudo para te prejudicar. Então mamãe dizia que boca fechada não entra o quê? Então vamos aprender, quando Deus te der um sonho, não ficar falando para todo, guarda, até aquilo se concretizar. Você vê que Neemias foi diferente. A Bíblia diz lá no livro de Neemias, que 3 dias estive em Jerusalém, mas o que Deus me colocou no coração não revelei a ninguém. E olha que ele não revelando já teve luta. Sanbalate, Tobias já se levantaram contra ele, tentando destruir a obra, mas quando foram ver, o muro já estava de pé, não tinha mais o que fazer. Irmãos, aprenda uma coisa, sonhos de Deus não se contam para ninguém. Guarda com você, vive com você e creia. Quando pensar em destruir, não tem mais jeito. O sonho já nasceu, já está realizado e a glória vai ser do Senhor na sua vida. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que antes da realização, vem o sonho, vem a promessa. Talvez você está aqui no culto agora e Deus está mostrando sonhos para você, revelando sonhos. Quando a gente chega na igreja, às vezes a gente chega sem sonhos, sem projetos, chega arrasado com a vida, desmotivado de tudo, mas a partir do momento que temos contato com o Espírito Santo, com a nossa fé, começa então a nascer sonhos, porque você descobre que mesmo você que tem certa idade, as pessoas te chamam de idoso, de velho. A Bíblia diz assim, em Ezequiel 37, os velhos, Ezequiel 40 e poucos, se eu não me engano, os velhos sonharão. Ah, meu irmão, se você falar isso no dia de hoje, nada, isso aí não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, se você respira, você é um instrumento nas mãos de Deus, para fazer a glória de Deus aparecer na face dessa terra. Aleluia. Vamos lá. José teve primeiro o quê? Só que, meu irmão, o sonho provoca outras coisas. Por isso que você tem que se preparar. Por isso você tem que estar firme. Bispo, eu tenho sonho de ser um médico, mas eu nasci numa família pobre. Não pare o seu sonho por isso. Ah, mas isso aí não é para mim. Sempre ouvi dizer que isso aí não é para minha classe, que não é para mim. Pare de ouvir essas coisas. Se Deus colocou o sonho, Ele também vai realizar o seu sonho. Amém? Mas isso vai trazer lutas. Na vida, quando você está caminhando, você vai enfrentar às vezes coisas chamadas injustiças. No capítulo 39, você pode abrir no 39? Você está no 37, vira a folha um pouquinho. No versículo 20 e 21, olha isso. O homem que era supostamente patrão de José, ele foi como escravo, e depois ele foi trabalhar na casa de um homem. Por ele não dormir com a mulher e fugir, a mulher inventou um monte de história. Olha a injustiça que vai acontecer aqui. Gênesis 39, 20 e 21. Olha só. E o Senhor de José o tomou e o lançou aonde? No cárcere ou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam em quê? Encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Preste atenção. O sonho de José trouxe alguns problemas para ele. Mas o que ele não sabia é que Deus estava no controle de todas as coisas.
A gente precisa aprender. Essa frase que eu falo muito aqui na igreja é uma frase que eu gosto. Não sei se você já viu falando, até o que era para dar errado. Quem já ouviu falando essa frase aqui? É uma frase que por quê? Era para José dar errado. A mulher desse homem, que era o seu patrão, tentou dormir com ele. Olha uma injustiça. Ele dormiu com ela? Não. Ele tocou nela? Não. Mas ela foi lá e mentiu sobre ele. E ele é um homem de Deus. Aí eu pergunto, como é que Deus permitiu que um homem de Deus sofresse tamanha injustiça? Porque ali não era só uma injustiça, era uma via para que José saísse de trabalhar para um escravo, para um soldado, e fosse realizar o seu sonho. Às vezes nós não entendemos porque uma porta não fechou, parece que fechou, parece que você perdeu, parece que você saiu desse lugar, parece que pessoas te abandonaram, parece que pessoas que andavam com você não andam mais. Aí você fala, por quê? Se eu sou de Deus, se eu me batizei, se eu entreguei a minha vida, José também. Mas o patrão dele, mesmo assim, mandou ele para a prisão. Mas lembra que está escrito? Junto com os presos do rei. Está entendendo? Lá na prisão, ele ia conhecer alguém que Deus já tinha preparado, que se não fosse lá, não ia conhecer em outro lugar. Às vezes você não sabe, Deus permitiu uma porta se fechar, porque Ele já está imaginando uma maior para você que você não faz ideia. Quem está entendendo? Eu não estou falando só porta financeira, não. Eu estou falando situações, pessoas, vida, cotidiano. Quem aqui já teve amigos que faz tempo que você não fala mais? Sumiu da vida. Faz assim. Aí você fala, por quê? O que eu fiz para essa pessoa? Você não fez nada. Só que é Deus que não quer mais. E Deus também não só levou embora, como Deus também traz novas, que vão te apresentar outras pessoas, que vão te colocar em lugares novos. Diga glória a Deus. Que vão fazer você sair de um nível que você jamais imaginou, e vai dizer o seguinte, olha, eu vou te indicar, eu vou falar de você, eu vou comentar. Não é pessoas aleatórias, são pessoas enviadas da parte de Deus para promover o sonho que Ele colocou dentro de você. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, igreja. Versículo 21, ainda no capítulo 39, diz: o Senhor era com ele. Olha isso, o Senhor era com José, e lhe foi o quê? Benigno, e lhe deu mercê perante o quê? O carcereiro. Aí você vai dizer, mas se Deus era com ele, por que ele está na prisão? Porque o ambiente não pode mudar o relacionamento que você tem com Deus. Se o ambiente transforma o que você tem com Deus, então o que você tem com Deus é superficial. Eu estou no hospital, então eu não sou mais adorador. Não, eu sou adorador quando eu estou saudável, mas eu também continuo adorando, mesmo que eu esteja numa UTI, mesmo que meu corpo não corresponda, mas se o meu cérebro, o meu coração ainda funciona, mesmo que todo mundo diga, ele é um perdido, eu vou continuar adorando o meu Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é Deus na minha vida. Amém? O ambiente não pode ser o motivo da sua adoração. Fala assim, o ambiente não pode ser o motivo da minha adoração. Eu estou na empresa multinacional, lá no distrito, estou arrebentando, o Senhor é maravilhoso. Amém? Quer dizer então que se você sair dessa empresa e ficar desempregado, então você não vai adorar. José, Deus era com ele, com o pai, na cova, que ele foi jogado no poço. Deus foi com ele na casa de Potifar, e Deus era com ele na prisão. Ou seja, ambientes diferentes, mas Deus também era. Posso falar uma coisa? Deus é com você.
É não, bispo. Talvez você está tão machucado que você diz, não. Se o senhor soubesse a minha história, se o senhor soubesse o que eu estou passando, eu vou te provar que Deus é com você. Se você hoje está nesse culto, está assistindo essa palavra, é porque Deus queria falar para dizer para você: você é importante e você é precioso aos meus olhos. Não importa o ambiente, não importa a sua conta bancária. Está achando que Deus está preocupado se você está com saldo negativo, se o seu nome está no SPC ou não? Isso para Deus não faz diferença nenhuma. Quem está entendendo? Isso vale para o mundo. O mundo se importa com o seu status social. Eu não estou dizendo para você não sonhar, mas estou dizendo para você: continua focando na sua vida espiritual, porque o que Deus tem para você é poderoso. Se o seu sonho, se tem algo lá dentro que você fala assim, poxa, parece tão distante, então se aproxima de Deus, busque a Deus. Irmão, aquele homem foi jogado na prisão, foi acusado falsamente, foi preso, mas nem a cadeia apagou a presença de Deus na vida dele. Deus continuava com ele e ele continuava com quem? E você continua com Deus aí ou não? Quem Jesus é tudo na sua vida. Capítulo 40, versículo 14 e 15, fala da perseverança. Olha só, 40, 14, versículo 14 e 15. Ele falou assim para aqueles homens. Lembra que ele disse, ele foi preso com alguém que trabalhava com quem? Com o rei. Aqui já estamos falando de alguns anos preso, mas ele não desistiu do seu sonho. Não é porque você entrou por aquela porta hoje, recebeu a oração, então quer dizer que a minha vida tudo vai mudar. É perseverança, é a cada dia, é a cada momento, é saber esperar o tempo do Senhor. 40, 15, coloca aí, 40, versículo 15, 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a quem? A Faraó, e me faça sair desta casa. Que casa é que ele estava? A prisão. Olha o que ele disse no 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me colocassem nessa masmorra. O que ele está sofrendo? Injustiça. O que ele fez para os irmãos dele? Nada. Venderam ele como escravo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes, não estou dizendo que é no seu caso não, mas às vezes a injustiça, ela não vem do lado de fora, vem da própria família. Alguém já teve uma história mais ou menos, não precisa levantar a mão não, você sabe o que eu estou falando. Quem entende o que eu estou dizendo? Pessoas que você diz assim, mas é do meu sangue. Quem colocou José na prisão, quem vendeu ele como escravo, foram os seus próprios. Por isso, nem aquele que você chama de irmão, você deve contar os seus sonhos. Quem está entendendo? Jacó e Esaú saíram da mesma barriga no mesmo tempo. Ainda Jacó é chamado daquele que saiu agarrando o calcanhar. Mas veja a história dos dois. Um queria matar o outro. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a injustiça que você pode estar vivendo, mas eu sei de um Deus que repara as injustiças e faz tudo no seu tempo voltar ao seu devido lugar. E esse é o propósito que eu quero viver com a igreja. Nós vamos orar a cada domingo: Senhor, julga minha causa, faz justiça na minha vida, porque o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das minhas batalhas. Por isso você tem que alinhar a sua vida com quem? Porque José estava vivendo, só que ali ele não desistiu. Posso te dar uma palavra hoje para você? Quem aqui tem lutado há muito tempo, bispo?
Tem anos que eu tenho buscado uma qualidade de vida melhor, anos que eu tenho lutado, mas tem hora que parece que eu me canso. Faz assim, quem? Deixa eu te dar uma palavra hoje para você. Não é o bispo aqui não, é o Espírito Santo. Não desista. Fala para essa pessoa do lado, não abra mão do seu sonho, não desista do teu sonho. Tá difícil? Continua. Continua fazendo o correto, continua fazendo o certo, continua agradando a Deus, porque a hora que Deus te honrar, a hora que Deus falar assim, eu vou pegar esse meu escolhido, ele foi humilhado, ele aguentou porrada, olha, teve dias que foi só eu e ele, se não fosse eu sustentando, ele não estaria aqui. Agora chegou a vez de eu mostrar para ele o que é Deus honrar alguém. E eu estou te dizendo, esse é o ano da honra que Deus vai honrar você. Quem crê nisso? Esse é o ano da sua cura maravilhosa, da virada histórica na sua vida. Esse será o ano em que as pessoas que nunca deram crédito a você vão dizer: ei, que virada, hein? Aí você vai dizer: foi o meu Senhor que nunca se esqueceu de mim. Foram os meus dias de joelho no chão que ninguém viu, mas Ele viu todas as vezes que eu estava ali falando com Ele. Irmãos, para concluir aqui e terminar essa parte, Gênesis 41 e 43. No tempo de Deus a justiça chega de forma inquestionável. Gênesis 41. Disse mais, 41, filho, primeiro, depois aí eu vou até o 43. Disse mais Faraó a quem? A José. Faraó falou com quem? Presta atenção, hein? Antes da gente concluir. Lá atrás ele falou primeiro com os irmãos. Não gostaram. Mandaram ele, venderam ele como escravo. Botaram na cisterna, na cova. Depois foi injustiçadamente para a prisão. Agora quem está falando com ele? Não tem intermediário. A pessoa mais poderosa do país, que era Faraó, está de olho com ele. Ele está no tribunal mais poderoso. Se Faraó falar, morre, ele morre. Fica para sempre na prisão, fica. Ele está no tribunal mais importante. Mas veja o que Deus vai fazer. Disse Faraó a José: veja que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. De manhã era um preso, agora ele é o governador de todo o Egito. Em menos de 24 horas, a justiça foi reparada. Irmão, aquele que escuta suas orações, ele não dorme, ele está velando para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida. Quem está pegando a visão aí? É para você continuar a sonhar, é para você não parar de sonhar, é para você continuar perseverando. Olha para cá, deixa os pastores resolverem. É para você continuar firme no caminho. Olha, continua o 42 aí para nós. Disse mais, então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na de José, fê-lo vestir de roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de quê? Falou: chega, a imagem que eles tinham de você, de um pobre coitado, para hoje, porque Deus mandou eu vir aqui fazer de você alguém grande. Irmão, Deus vai fazer você ser grande. A qualidade da sua vida vai mudar. A injustiça vai ser reparada. Só Deus viu o que você passou, mas a justiça de Deus não falha. Todo mundo pode ter apontado o dedo, mas a mão de Deus está vindo socorrer você. E se você crê, diga glória a Deus. Todos têm que ver. 43.
Ele fez-o subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele e diziam: inclinai-vos. Lembra do sonho dele? Eu era um feixe grande, e todos se inclinavam perante a mim. Esse era o sonho. Mas aí ele era pequeno, ele não tinha ferramentas. Falar que ele seria governador com aquela idade era loucura. Não brinque com os sonhos de Deus, igreja. Deus falou para Abraão: Sara vai engravidar. Teve um dia que ele falou: Senhor, já estou velho. E Deus falou assim: por acaso a minha mão ficou pequena? Sai para fora e olha as estrelas. Tenta contar. Abraão falou: não dá para contar. E você está querendo dizer que para mim tem algo impossível? Cada estrela dessa que você não conhece, eu a chamo pelo nome. Eu sei cada uma delas. Eu quero dizer para você: o teu Deus não é pequeno. Você está aqui essa manhã, Deus mandou dizer: volte a sonhar, tenha esperança, porque tem coisa grande de Deus para vir para a sua vida. Não importa se você tem 15 anos, talvez você é um estudante, talvez teu pai, a tua mãe te critica, mas Deus é contigo. Se você é da fé, persevera, que você vai ser amanhã a coluna da sua família, que quem não acreditou vai ver. Deus mandou dizer para você: humilharam você no trabalho, amanhã você vai ser dono de uma fábrica, dono de uma loja. Não para você humilhar, mas para mostrar que Deus é Deus na vida daquele que crê. Te descartaram, te jogaram, você foi colocado de lado, você perdeu uma família, mas Deus ainda tem sonhos para você. Diga: o melhor de Deus virá com a justiça do Senhor para a minha vida. Imagina o que esse jovem passou. Imagina ele recebendo o sinete. Imagina ele lá aqui na Djalma Batista, passando com o caminhão dos bombeiros, todo mundo aplaudindo, dizendo: sabe quem é ele? Ele chegou aqui um dia humilhado, ele foi um preso, ele foi ninguém, mas agora é o governador. Imagina Deus fazendo isso com você. Ah, bispo, mas eu não sou José. Ah, não? Você não é José? Quem é você? E ele disse assim: que Deus não faz acepção de pessoas. Seja para Abraão, para Jacó, para Isaac ou para José, Ele faz também comigo e com você hoje, se a gente não desistir. Vamos glorificar o nome do Senhor? Irmãos, eu quero saber de você. Quem topa? Quem topa? Quem diz assim: bispo, eu vou vir todos os domingos do mês de maio. Hoje estamos encerrando abril, o mês de abril, e vamos para o mês de maio, os domingos. Domingo que vem se eu não me engano, é 4, 11, 18 e 25. Se eu não estiver equivocado. Eu queria você aqui nos 4 domingos. Você vai pegar essa pastinha, você vai escrever a justiça de Deus que você quer, o que você quer que realize, o que você quer alcançar. Você vai contar para quem isso? Para ninguém. Vai ser você e Deus. Cada domingo você vai vir: Senhor, julga minha causa, faz justiça, honra minha fé, minha perseverança, minha fidelidade, minha comunhão. Você vai ver o que Deus vai fazer, vai ser grande na sua vida. Quem topa fazer isso comigo? Fica de pé, igreja. Mas antes da gente fazer isso, eu queria chamar aqui na frente para orar. Eu não tenho costume de fazer isso, mas hoje eu senti da parte de Deus, de chamar aqui na frente para orar, você que diz assim: bispo, eu tenho vivido as injustiças na minha vida.